Bendito seja o Deus de Abraão, bendito seja o Deus de Isaque, bendito seja o Deus de Jacó. Eu cumprimento a todos eleitos em Cristo Jesus com a bendita e doce e perfeita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, declarando-vos que a vitória é nossa pelo precioso sangue de Jesus. O sangue da nova aliança, o sangue que nos comprou, o sangue que nos redimiu, o sangue que nos purificou, o sangue que testifica, o sangue que nos lavou, o precioso sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz do Calvário. Queridos e amados irmãos, nesta manhã de sábado, quero concretizar a mensagem que eu vos transmiti na quinta-feira à tarde, subordinada por seguinte tema: o que você faz quando ninguém está te olhando? Baseado no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23 e versículo de número 24, que nos diz: ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra, assim diz o Senhor dos Exércitos. E eu terminei a mensagem falando a respeito. José queria agradar a Deus e ele não falou apenas sobre pecar contra o seu Senhor terreno, mas contra o Senhor celestial. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Agora, olha de que importante. Aqui temos um dos pontos altos da lição que José ensina. Não importa se há ou não há testemunhas humanas. O importante é que os olhos de Deus estão sobre nós. Como nosso tema, o que você faz quando ninguém está te olhando? O que tu faz, o que eu faço, o que nós fazemos quando ninguém está nos olhando? Amados, tudo que o homem faz que não agrada a Deus, ele faz sempre aos escondidos. Quando Deus fez separação entre dia e noite e determinou que o sol fosse a estrela de quinta grandeza, pelo seu brilho, pelo seu resplendor, muitos cientistas dizem que a lua recebe calor do sol. Por esta razão, Jesus é comparado como um sol da justiça. Como um sol da justiça, não tem nada a ver com um sol, a estrela de quinta grandeza aqui na terra. É apenas um simbolismo. Agora, porque se a luz, os homens não têm como se esconder, porque a luz vai revelar aonde está o escondido. O pecado só é pecado enquanto não chega a verdade, enquanto não chega a cura para a doença do pecado. Resumindo, ninguém pode se esconder de Deus. Satanás, ele ama as trevas, por isso que ele quer levar o homem para as trevas. Quando as pessoas procuram roubar, os ladrões, é mais à noite, roubam de dia, mas é mais à noite para que ninguém o veja. E Satanás, ele veio roubar, matar e destruir. E a Bíblia diz assim: trabalhar enquanto há dia, porque se chegar à noite é meio difícil trabalhar, é meio complicado. Não é que não trabalhe, né? Vamos lá. Nosso segundo tópico da mensagem é com o tema: o que você faz quando ninguém está te olhando? Deus é chamado na Bíblia. Deus é chamado na Bíblia pelo nome de El Roi. El Roi, que significa o Deus que tudo vê, baseado no livro do Bereshit ou do Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Esse é um entendimento que devemos absorver
profundamente o Deus que tudo vê. Não tem lugar aqui na terra, nem em cima nos céus, que nós podemos nos esconder de Deus. Deus vê todas as coisas, tanto embaixo como em cima, porque Ele é Deus. O nome El Roi, significa o Deus que tudo vê. Quando Adão e Eva pecaram e acreditaram que poderia esconder-se, esqueceram-se do Deus que tudo vê. Eu e você somos levados à tentação e até cairmos. As trevas que nos cegaram para a queda. Porque a queda do homem, o pecado no homem, distancia e afasta o homem de Deus. E é tudo que o príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo que cega o entendimento dos incrédulos, é tudo que ele quer ver no homem, é separado de Deus, distanciado de Deus. O pecado é que nos fazem ficarmos separados de Deus. Então, Adão esqueceu que o Deus que o criaram vê todas as coisas. E muitas das vezes Satanás tenta apagar na nossa mente, quando estamos consumindo o ato do pecado, que Deus não está vendo, que nós estamos a sós. O prazer pelo pecado, o prazer pelo ato que nós estamos cometendo, cega o coração e cega a mente. Mas depois que o ato é consumado, o coração passa a enxergar, a mente passa a enxergar. E o que vermos? Imediatamente surge nos nossos corações a vergonha, o arrependimento, e o coração joga para a mente. E o nosso semblante fica desfigurado, porque Deus imediatamente ele se afasta. Mas neste caso de Adão, não foi Deus que se afastou de Adão, foi Adão que correu e se escondeu de Deus. Foi Adão que se afastou de Deus. Meu e o seu caso, quando nós pecamos, não é a igreja culpada, não é o pastor culpado. E nós queremos culpar sempre o irmão, a irmã, ou culpar o pastor da igreja, ou as doutrinas da igreja. Quem está se afastando é você. Quem está voltando para a casa da servidão, que é o mundo, é você. E você, por ter cometido o ato, tu dirás: foi o pastor, foi a doutrina, foi o irmão, as irmãs, estou aqui por esse motivo. Foi o que Adão e Eva falaram. Eva disse: foi a serpente. Adão disse: foi a mulher que me deste como companheira. Mas a serpente não teve a quem acusar. Eu descobri por que motivo, por que a serpente não teve quem acusar. Porque o pecado de Satanás, que era a serpente, no perfil de uma serpente, ele usou o livre-arbítrio para cometer um pecado contra Deus. Ninguém tentou Satanás. Não havia tentador. Mas o livre-arbítrio dentro dele criou nele e ele cedeu. Por esta razão que não houve um salvador para Satanás. Porque ele não foi tentado. Pelo contrário, ele é o próprio tentador. Ele é o próprio tentador. A queda de Adão foi o contrário. Adão também tinha livre-arbítrio, teve o livre-arbítrio, mas Adão foi tentado. Por esta razão que Deus ofereceu Jesus, entregando-se na cruz do Calvário para salvar o homem. Adão foi tentado e Deus providenciou um Salvador. Eu e você somos tentados. Não é que Deus providenciou para nós também um Salvador, Jesus Cristo? Deus vê todas as coisas. Então Adão tentou se esconder de Deus. Quando nós pecamos, eu e você nos escondemos de Deus e da casa de Deus. E quando vem na rua os irmãos, a gente
vira a cara, o rosto para o lado, ou tentam se esconder para que os irmãos nos vejam, para que não nos salde com a doce e bendita paz do Senhor. É uma saudação calorosa, né, meus queridos? Mas não se preocupe, não tem lugar onde eu e você se escondemos de Deus. Olha bem, quando Moisés olhou de um e outro lado e encorajou-se a matar o egípcio, porque não havia testemunhas, esqueceu-se do Deus que tudo vê. Moisés fez algo para proteger o seu irmão, o hebreu, mas não tinha somente Deus vendo aquela cena, mas tinha alguns judeus vendo também. Eu quero lhe advertir, antes de fazer alguma coisa ou falar alguma palavra, não esqueça, Deus está vendo. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. E Deus vê quando tu se sentas e quando tu te levantas. É tolice do homem tentar fugir daquele que é onisciente, onipresente e onipotente. Moisés cometeu esse erro de pensamento na hora da decisão que ele tomou. Estava muito eufórico, estava agitado, que ele não pensou nesta parte, que Deus estaria lhe vendo. Ele olhou para um lado e para o outro, não viu ninguém. Ele não olhou para cima. E a Bíblia manda nós olharmos para cima. Queridos, quando Davi mandou trazer Betseba para o palácio, esqueceu-se que mesmo que Urias, o marido dela, não descobrisse a verdadeira paternidade da criança gerada em uma relação adúltera. Há um Deus que tudo vê. Isso é muito profundo e é glorioso. Há irmãos e irmãs, há jovens, há cantores, há pregadores, há líderes, há pastores. Quando vai para um motel com uma secretária, com uma cantora, com uma jovem da igreja, até com uma adolescente, ou irmãos com uma irmã da igreja, até no mundo, ele acha que Deus não está vendo. O pecado é tão sutil que ele entra nos nossos corações, na nossa memória e cega ambos. E nós nos sentimos o homem invisível, aonde ninguém nos enxerga. Mas quando tu estás cometendo o pecado, Satanás, que é o pai da tentação e do pecado, é ele que te inspira para cometer o ato. Ele fica de fora sorrindo da tua desgraça, da tua queda, e Deus se entristece. Porque Deus sabe que o pecado que eu cometo e que tu comete vai nos afastar dele. Satanás se aproxima daqueles que cometem o pecado para que nós possamos cometer mais pecados. Porque quando nós pecamos, o mundo das trevas entra dentro do nosso ser e passamos a ser dominados pelas trevas. E tudo que é da luz, tudo que é da verdade, nós rejeitamos. Chega um ponto que quando desviamos da casa de Deus, porque estamos afastados de Deus, e alguém nos faz uma pergunta, um pregador, um irmão, uma criança, um adolescente, queres retornar para Jesus? A primeira coisa que o diabo coloca nos nossos corações e transmitindo nos nossos lábios é: hoje não, ainda não tem tempo, ainda não é o meu dia, deixe para amanhã, eu vou voltar outra vez. Como se amanhã fosse nosso. É porque o pecado está dentro de nós. E quem está falando, dando a resposta para o pregador, para o pastor, para o irmão, para a criança, para a irmã, não é o homem espiritual, é o homem da carne, é o homem do pecado que está dentro de nós.
Aí Paulo diz: miserável homem que eu sou, quando eu quero fazer o bem, o mal está sempre comigo. Quem pode me livrar do corpo desta lei? Mas Paulo também fala em Romanos capítulo 8, verso 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, meu amado, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Deus está te vendo. Tudo que Satanás quer te levar para as trevas, porque ele é chamado, é um dos títulos, dos nomes de Satanás, é príncipe das trevas. E por favor, eu quero chamar a tua atenção: nunca chame Satanás de rei, porque ele nunca foi rei, nunca será. Muito que ele é chamado é príncipe da potestade do ar. Rei só temos um, que é rei dos reis e senhor dos senhores. É o Roi, Elohim. Yeshua HaMashiach é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, Deus nos vê. Então, quando nos escondemos, saímos para cometer um pecado, Deus está vendo. Ah, pastor, então por que Deus não impede nós pecarmos? Porque Deus não é ignorante, Deus é santo, Deus é educado. Não esqueça que Deus lhe deu o direito de decidir o bem e o mal, de escolha. Há dentro do ser humano o livre-arbítrio. Deus não criou escravo, criou amigos. Deus não fez do pó da terra escravos, Deus fez filho e amigo. E como amigo, tu tens liberdade de escolher a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Viver ao lado de Deus ou viver distanciado de Deus. Ter uma eternidade com Deus ou ter uma eternidade sem Deus. A escolha é sua. Deus não vai interferir. Quando tu entra para o teu quarto, louvado seja Deus, e tu liga o teu aparelho chamado celular e começa a falar com amigos e amigas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Quem são os teus amigos de Face e as tuas amigas? Quem são os teus amigos do Instagram? E outros meios de comunicação? Quem são os teus amigos? O tempo que tu passas no Face, porque não passa de joelho com Deus. É pecado, pastor Roberto, ter amigo no Facebook? Não é pecado. É pecado, pastor Roberto, ter amigo no Instagram, no Zap? Não é pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que contradiz a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É você saber, eu e você sabermos possuirmos o nosso vaso, o nosso corpo, com santificação e honra, fazendo um culto agradável a Deus, com raciocínio, com santidade e sabedoria. Deus não chamou, não para a ira. Não, Deus nos escolheu para a ira, mas sim para sermos santos, separados para a glória do nome dEle. Quantas pessoas que batem papo no Facebook e Deus não se agrada da sua conversa, dos seus vocabulários. Quantos que deitam pensando na mulher do próximo, na irmã da igreja ou no irmão da igreja. Deus está te vendo. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, querido, Deus vê tudo. Quando a Bíblia fala de Jesus como olhos como chama de fogo, na carta à igreja de Tiatira, está se referindo ao fato de que ele vê o pecado e trata com ele. Deus vai tratar com o nosso pecado nesta manhã, com o meu e com o seu. Mas se eu e você confessarmos e abandonarmos, Ele vai tratar não com juízo, mas com justiça, para lavarmos com o sangue dele. E Ele dirá para aqueles que o confessam, como você, eu e demais:
dos teus pecados, eu não me lembrarei mais. Louvado seja Deus. Aquilo que Deus viu em você ontem, hoje pela manhã, que não agradou a Ele, e você agora está pedindo perdão, confessando, Ele está te dizendo: eu não me lembrarei mais do que tu fizeste daqui a 2 minutos atrás, há 5 minutos atrás. Eu não levarei em conta, não me lembrarei mais. Ele está dizendo assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Satanás não quer nos tirar da presença de Deus. Mas há um profeta na Bíblia que diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Cheguemos a Ele com cânticos espirituais. Chegamos a Ele com o coração aquebrantado e contrito a Ele, confessando. De joelho é melhor. Chegamos a Ele com o coração sincero e contrito a Ele. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Deus está tratando das tuas feridas que o pecado lhe causou. Deus está tratando dessa angústia, dessa tristeza, dessa amargura que o pecado colocou dentro de você. Ele está tratando porque tu estás com o coração aquebrantado, arrependido, e tu estás dizendo: cura-me, Senhor, eu pequei. Eu pequei. Cura-me, Senhor, eu pequei. Levanta-me, Senhor, eu caí. Refrigera minha alma, porque eu cometi o pecado. E tu estás dizendo: eu sou pecador. Contra ti somente pequei. E fiz aquilo que é mau aos teus olhos. E quando tu acabares de falar com Deus, de confessar para Ele, Ele te dirá: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Porque tu não estás mergulhando agora no Mar Morto, não estás mergulhando agora no rio, no Mar Vermelho, tu não estás mergulhando agora no tanque de Siloé, tu não estás mergulhando agora na fonte de Trevo, na Argentina, tu não estás mergulhando agora nas águas de Miribá, tu não estás mergulhando agora no rio Nilo, tu estás agora mergulhando no sangue do Cordeiro, no rio que emana a santificação, a purificação. O sangue do Cordeiro que desce na cruz do Calvário. Isaac sobe com a lenha para o Monte Moriá. Jesus sobe com a cruz para o Calvário. Não houve derramamento de Isaac no Monte Moriá. Houve derramamento de sangue no Calvário de Jesus Cristo. E este sangue que nos purifica de todas as nossas iniquidades. É este sangue que agora está fazendo a tua aliança com Deus. A minha aliança com Deus. Nós que estávamos longe dele. Nós que estávamos separados dele, escondidos para que ele não nos visse. Ele nos achou. Que bom que Jesus me achou. Aleluia. Que bom que Jesus me encontrou. Que bom que Jesus te encontrou. Ele não nos encontrou em um berço de ouro. Ele não nos encontrou em uma universidade, uma faculdade de nome. Ele não nos encontrou em um palácio banhado de ouro. Ele não nos encontrou em um banco. Ele nos encontrou na sarjeta, contaminado pelo pecado. Ele nos encontrou de joelho, pedindo misericórdia. Há uma mão estendida nesta manhã para a tua vida e para a minha vida.
E é uma voz que está dizendo agora ao teu coração, ao meu coração, aos teus ouvidos, aos meus ouvidos: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Eu vejo, eu sondo, eu conheço. Calabandava suia dácia. Ramacando e era, xeramadu e renaçou. Eu trato com os meus do meu jeito, porque ele vê, ele sabe, ele conhece. Ele sabe como se encontra a tua alma. Ele sabe como se encontra a tua vida. E a distância que há entre você e ele, lavassui candaravaia, ramandutieva, canduíécia, oh, racarabachandarai, aleluia, carabadaravai, uicantuí, xandai, o copatada, ramandoniaço. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, amai, candoe. Alabando, ramai, shuricanto, radaço. Larabá, sui, calabanduria da sai. Oh, ramacandaraba, uibachu, yanama, sui, radacia. Capanto, itianaço. Lamanduva, sarabacanto de radaço. Lamawaya no Yavasu e Mianasu. Aleluias, aleluias. Ele te encontrou. Não tem como segurar a presença dele, que é insubstituível. Glória a Deus, glória a Jesus. Os olhos dele, como chama de fogo, te encontrou. Me encontrou, nos encontrou. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluias. O anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então diz o Senhor: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que posto de cama, bem como em grande tribulação. Louvado seja Deus. Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse, capítulo 2, verso 18 a 23. Sondo a mente e o coração. Deus dá a todo ser humano um tempo para se arrepender. É um presente, uma dádiva de Deus. Você quer, abraça. Que aqueles que se arrependem, confessam e deixam, alcançam de Deus a misericórdia. Olha, o conceito de um Deus que tudo vê não se limita a um Deus que consegue se manter bem informado
e sim ao que ele fará com aquilo que vê. Todos nós prestaremos conta ao Deus que tudo vê. Essa é uma verdade ampla e claramente ensinada na palavra de Deus, que também ensina que os olhos do Senhor estão em todo lugar e atentara para cada passo do homem, não apenas alguns, são todos. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele temos de prestar conta. Hebreus 4, verso 13. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e vê todos os seus passos. Jó, capítulo 34, verso 21. Porque o caminho do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas verdades. Provérbios, capítulo 5, verso 21. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, versículo 3. O motivo pelo qual a Bíblia destaca que Deus vê todas as coisas remete à futura prestação de contas. Ou seja, podemos até achar que muito do que fizemos nessa vida ficará eternamente em segredo, mas isso não é verdade. Chegará o dia em que tudo que estava oculto será trazido à luz. Deus te abençoe, te dê um sábado de paz, de bênção, e vou encerrar aqui, mas vai ficar a terceira parte desta mensagem para um outro dia. Ainda não acabou com o tema: o que você faz quando ninguém está te olhando? A paz do Senhor, um abraço para todos e tenha um ótimo final de semana.